Olá pessoal, então estamos hoje aqui neste vídeo para explicar a vocês a elaboração da perspectiva número 1. Eu tenho então aqui a minha folha de desenho, vocês devem estar percebendo que é uma folha que foi aproveitada, né? Reaproveitada, melhor dizendo. Ela já está então com a linha horizontal que divide a folha traçada, as diagonais também nas duas metades, tá? Com um traçado fraco. Percebam que eu não fiz as verticais, como na folha dos cubos, não é preciso, vocês não devem fazê-las. Também eu tenho aqui o meu material de desenho, né? Os meus esquadros, o meu escalímetro, as borrachas, né? A lapiseira. Lembrando que esse material de desenho sempre é importante a gente ter a preocupação de que eles estejam limpos, né? Então dá uma lavadinha antes, né? Com água e sabão, sabonete, antes do trabalho ajuda bastante, tanto nos esquadros quanto no escalímetro. Temos aqui também a folha 17 com as medidas das perspectivas, tá? Que eu pedi para vocês fazerem, então nós vamos utilizar essas medidas aqui. E tenho já essa folha também aqui, ó, que aparece, que eu enviei para vocês, né? Que aparece então com os desenhos prontos, a perspectiva número 1, que será desenhada na metade de cima, e a número 2 na metade de baixo, sendo que aqui a número 1, vejam, tem essa simbologia de vermelho e azul, né? Então as linhas em vermelho aqui são as linhas a 30 graus, as em azul são linhas verticais, e tem a numeração aqui, né? Indicando a ordem em que as linhas são traçadas. Temos a marcação do PI, que é o ponto inicial, ou ponto inferior da perspectiva, né? Também. Tá? Então é esse o material que nós vamos utilizar para a elaboração dessas perspectivas aqui nesta folha de desenho, ok? Vamos lá, então. Nós temos, como eu disse, já a folha iniciada com as diagonais, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer, nós temos aqui a perspectiva número 1, aqui na página 17, com as medidas, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na metade superior da folha é exatamente o retângulo que contém essa perspectiva, né? Esse retângulo que tem uma medida horizontal x de 3 metros e a medida vertical y de 3,45. Lembrando que aqui na página 17, a perspectiva número 1, ela foi medida na escala 1 para 100. Né? Na folha de desenho, na metade superior, a gente vai desenhar na escala 1 para 50. 1 para 50. Lembrando aqui, né, refrescando a nossa memória sobre a leitura das medidas na escala 1 para 50, os números são os metros, né? 1 é 1 metro, 2 é 2 metros, 3 é 3 metros e assim por diante. Os tracinhos pequenos valem 5 centímetros e os grandes valem 10, né? Então, depois do zero, o primeiro traço pequeno é 5, o primeiro grande é 10, o segundo pequeno é 15, o segundo grande é 20, 25, 30, 35, 40, 45. Esse tracinho maior entre o 0 e 1 é 50 centímetros, depois 55, 60, enfim, assim por diante. Assim que a gente viu, que a gente aprendeu lá no exercício do escalímetro, ok? Então, o nosso retângulo tem 3 metros na horizontal, 3,45 na vertical. Então, eu pego aqui o escalímetro, então, na escala 1 para 50, eu vou medir a metade do x, né, do x que é 3 metros, medida horizontal, para cada lado. Então, a medida horizontal é 3 metros, a metade é 1,50 m. Coloquei o zero do escalímetro aqui, ó, coincidindo com esse ponto de cruzamento das diagonais, que também é chamado de ponto central. Tá? Tem que cuidar aqui para não ficar na frente da lente, para não atrapalhar a filmagem. E aí eu meço, então, do ponto central, 1,5 m para a direita. Tá? Marca um pontinho ali. E agora coloco 1,5 m do escalímetro, não para 50, coincidido com o ponto central. Marco um ponto no zero aqui. Em outras palavras, eu estou medindo 1,50 m, né? 1,5 m do ponto central para a esquerda. Logo a seguir, eu vou traçar as verticais do retângulo. Vejo que eu ajusto aqui o esquadro de 45 graus na linha que divide a folha ao meio, na linha horizontal, né? Esse é o meu esquadro de apoio, portanto, tá? Pego o esquadro de 30 graus nesta posição aqui, ó,
Então eu tenho, não deve estar aparecendo aí na imagem, mas o ângulo de 30 graus aqui está à direita, né? Ajusto aqui no ponto que eu marquei à esquerda e traço a linha vertical do retângulo. Traçado fraco, não me preocupo com o tamanho dela inicialmente, né? Chegando ali 1 centímetro, 2 antes da margem superior e antes da divisão da folha, está de bom tamanho. Depois eu arrasto esse esquadro, né? Para o ponto que eu marquei à direita, cuidando sempre para que o esquadro de 45 graus, que é o esquadro de apoio, esteja sempre bem ajustado aqui na divisão da folha, né? Se ele se deslocar, eu preciso corrigir a posição, né? Tá? E, aliás, são os dois cuidados fundamentais nos nossos desenhos, que eu já comentei com vocês, que é o posicionamento correto das linhas e a precisão das medidas. Então, aqui está o meu esquadro de 30 graus, aqui o ângulo de 90, né, para que eu possa traçar, então, uma vertical, passando por este ponto aqui que eu marquei, né, a 1,5 m do ponto central para a direita, traçado fraquinho, não muito forte. Agora, como o y é 3,45, é a medida vertical do retângulo, né, metade de 3,45 é 1,72 m. Para facilitar as coisas, a gente vai medir 1,75 m para cima, 1,70 m para baixo, ou ao contrário, como preferirem, tá? Essa diferença aqui de 5 centímetros, né? Nessa escala, para cima ou para baixo, não vai fazer grandes diferenças. Então tá, eu vou colocar aqui a medida 1,75 m, vejam que o escalímetro está na escala 1:50 e na posição vertical. A medida 1,75 m faço coincidir aqui com o ponto central. Marco um pontinho no zero lá em cima, ó. Tá? Depois eu ponho zero aqui no ponto central, baixo o escalímetro, portanto, né? E marco 1,70 m. Então, 1,75 m do ponto central para cima e 1,70 m do ponto central para baixo, ou ao contrário, se preferirem, tá? Vamos traçar as verticais, né? Então, agora eu ajusto o meu esquadro de 45 graus, ó, que é o esquadro de apoio, coloco a hipotenusa dele ajustada aqui na margem esquerda. Pego o meu esquadro de 30 graus nesta posição, vejam que aqui está o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, né? Ajusto no ponto lá de cima e traço a linha horizontal. Arrasto até o ponto de baixo, sem deslocar o esquadro de apoio, e traço a horizontal de baixo. Antes eu tracei a de cima, agora traço a de baixo. Meu retângulo está pronto. Aqui eu já posso ir apagando, né? Essas linhas que estão sobrando, né? Estão excedentes. Tá? Se eu perceber alguma sujeirinha, eu já posso ir limpando. Você sabe que uma das preocupações importantes do nosso desenho é a limpeza, né? Então é sempre bom a gente ir fazendo, se começa a borrar, começa a sujar, a gente ir limpando. Eu posso até dar uma conferida se está tudo certo antes, né? Então, ó, o retângulo tem que ter 3 metros de largura, medida, então, horizontal 3 metros, né? E 3,45 de altura. Isso aqui, ó, 3,45 de altura. Para isso que serve o retângulo, para a gente posicionar corretamente o nosso desenho na folha. Então, o nosso desenho não pode ficar em qualquer lugar, ele deve ficar centralizado no espaço destinado a ele. Essa é a função desse retângulo. Estou apagando aqui ainda esses excessos, não tinha apagado direito, ok? O passo seguinte, pessoal, é a gente, voltando aqui a olhar a página 17, né? Encontrar esse ponto aqui, eu identifiquei nesta folha aqui, né, o PI, né, que é chamado PI porque ele é o ponto inicial ou ponto inferior da perspectiva, né? E para isso eu utilizo a medida Z. A medida Z serve exatamente para a gente encontrar o ponto inicial. Neste caso aqui, o Z deu 1,70 m. É isso que a gente vai fazer, ó, do canto inferior esquerdo para a direita, 1,70 m na linha inferior do retângulo. Então, posiciono meu escalímetro na escala 1:50 aqui na base, na linha inferior do retângulo. Aqui está o zero, né? Marco, então, no 1,70 m para eu achar o ponto inicial. Então, vejam, pessoal, que o ponto inicial nem sempre ele está na metade, tá? A maior parte das vezes não está mesmo, né? Ou ele está à direita ou à esquerda do ponto médio aí da base. Nesse caso aqui está à direita, né? Está a 1,70 m da lateral esquerda.
Ok? Agora nós vamos iniciar a montagem da perspectiva, comentando que há duas regras fundamentais para esta montagem. Eu primeiro traço as linhas nas posições corretas, né? Depois é que eu meço. Essa é uma das regras, tá? Primeiro a gente traça a linha, depois a gente mede. Traçamos a linha na posição certa, ou a 30 graus ou vertical. A seguir medimos. A outra, eu chamo de regra, mas na verdade é uma dica, uma orientação para que a gente tenha mais facilidade de acertar. A outra dica ou regra é nós montarmos a perspectiva de baixo para cima, como se a gente tivesse construído uma casa, dos alicerces para o telhado. Então, primeiro os alicerces, depois as paredes, por último o telhado. Ou seja, primeiro as linhas de baixo, a seguir as linhas do meio, finalmente as linhas de cima. Tudo bem? Então, a partir do ponto inicial, vamos ver aqui, ó. Eu tenho esta linha da esquerda que mede 1,95 m a 30 graus, né? Depois a outra 30 graus para a direita que mede 1,55 m e esta vertical que mede 70 centímetros. Seguindo a ordem que eu tenho aqui nesta folha, ó, então eu vou, em primeiro lugar, né, a linha número 1, ó, para a esquerda é essa que eu vou fazer, depois a número 2, a 30 graus para a direita, a seguir a vertical número 3. Tudo bem? Então, vamos a elas. Então, ajusto novamente aqui o esquadro de 45 graus, a hipotenusa dele na linha que divide a folha ao meio. Coloco o ângulo, o esquadro de 30 graus nesta posição. Vejam que aqui está o ângulo de 30 graus, né? Ajusto no ponto que eu marquei, no ponto inicial, né? A partir dele eu traço uma linha, então, a 30 graus para a esquerda. Passou um pouquinho do retângulo, tá? Termino, não preciso fazer mais do que isso, tá? Um pouquinho a mais, né? Saindo um pouquinho para fora ali, já está mais do que suficiente. Agora eu vou traçar a linha 30 graus para a direita. Vejo que eu inverto a posição do esquadro de 30 graus, né? Ó, agora o ângulo de 30 graus está à esquerda aqui, né? Sempre cuidando para que o esquadro de apoio não se mova. E traço a linha 30 graus para a direita, traçado fraquinho sem fortalecer muito. Então fiz aqui a linha número 2. Também passando um pouquinho, né, do limite do retângulo. Agora, pessoal, nós vamos traçar a linha vertical, que vai partir do ponto inicial. Então, vejam, ó, aqui está o ângulo de 90 graus. A partir do ponto inicial, eu traço uma linha vertical. Ó, tá? Tudo sempre com traçado fraco. Agora, nós vamos medir. A linha número 1, ela mede, então, 1,95 m. Vamos dar uma conferida aqui onde é que dá essa medida. 1,95 m, eu estou medindo aqui, né? 1,95 m está dando, no meu caso aqui, ó, um pouquinho para dentro, quase nada, né? Deu quase certinho com o retângulo. E aqui eu quero fazer o seguinte comentário, pessoal. Quando eu meço, pode ser que essa medida, inclusive, dê para fora um pouco do retângulo, né? Pode ser que dê um pouco para fora, um pouco para dentro. E pode coincidir, aqui no caso está coincidindo, certo? Se der um pouquinho para fora ou um pouquinho para dentro, não tem problema. Tá? O que importa é que a medida esteja correta. Agora, lembre que esse pouquinho, que eu chamo de pouquinho, é algo na ordem de 1 milímetro na régua, né? Mais do que isso, é bom dar uma conferida para ver se a gente não está errando, marcando as medidas incorretamente. Eu quero dizer com isso, em outras palavras, que a perspectiva não tem obrigação de fechar exatamente, né, com o retângulo. Ela pode, como eu disse, sair um pouquinho, né, sair para fora. Ó. Sair para fora é redundância, né? Então, um pouquinho para fora ou um pouquinho para dentro, e às vezes acontece de coincidir. Esta linha a 30 graus aqui para a direita, ela tem que medir 1,55 m. Olha só, 1,55 m no meu caso aqui, ó, deu um pouquinho para fora, saiu do retângulo, né? Não tem problema, como eu falei para vocês, tá? Isso faz parte. Por que que isso acontece? Na realidade, nós estamos diminuindo a redução. Em outras palavras, a gente está aumentando o desenho em relação ao desenho lá da página 17. Então, se a gente comete pequenos erros ao medir lá, né? E o nosso olhar não é tão preciso assim, isso começa a aparecer nessa montagem. Agora vamos medir a linha vertical, que mede 70 centímetros. Lembrando sempre, vou repetir sempre isso, né? Da importância da precisão das medidas, né? Qualquer erro, né, pequeno que eu cometa
no início da montagem do desenho, ele acaba se avolumando, né? Quando eu vou terminar, quando eu vou fechar o desenho, ele às vezes fica bem considerável, né? Então começa pequeno e ele vai aumentando. Vamos prosseguir. Agora então eu vou fazer a linha número 4, que é essa linha aqui a 30 graus para a esquerda. Posiciono novamente os esquadros, tá? Então deste ponto aqui, ó, uma linha 30 graus para a esquerda, que é a número 4. Depois a número 5, que é a linha 30 graus do mesmo ponto para a direita. Mais uma vez eu traço a linha sem medir no primeiro momento, tá? A número 4 mede 1,10 m. Vamos lá, marcar 1,10 m aqui. E a número 5 mede 90 centímetros. 90 centímetros. Isso aqui, ó. Tá? Continuando, agora nós vamos fazer a número 6 e a número 7, que são as linhas verticais. Que são as linhas verticais. Ó. 6, 7, 8 e 9. Você sabe, ó, ajusto aqui. Então, o esquadro é 45 graus na divisão da folha. Posso, inclusive, dar uma conferida aqui, ó, com a vertical do esquadro, com né, o cateto menor aqui, para ver se está certinho ali com a margem esquerda. Puxo aqui para o ponto onde vai sair a linha, ó, traço a vertical número 6. Depois, então, já vou traçar a número 7, aqui, ó. Ó. A número 8, sempre traçando sem me preocupar inicialmente com a medida. E a número 9, né, que está fora do retângulo. Ok? Agora eu vou traçar a 10 e a 11, que são linhas a 30 graus. Ó. Meu ângulo de 30 graus do esquadro está do lado esquerdo agora. Partindo deste ponto, então, traço uma linha a 30 graus para a direita. Agora eu vou traçar a número 11. Inverto a posição do esquadro de 30. Partindo deste ponto aqui, a linha 30 graus para a esquerda. Vejo que agora eu não preciso nem medir, né? Porque onde elas se encontraram é onde elas vão terminar, né? Onde elas vão terminar. Ok? Então eu fiz a 10, que é esta aqui, e a 11, que é essa outra. As linhas a 30 graus. Agora eu já vou fazer a 12, que é essa vertical, ó, que vai partir deste ponto de encontro aqui, ó, da 10 e da 11, né? A 12 parte do ponto de encontro da 10 e da 11. Como sobrou um pouquinho ali, né? Ó, no meu traçado, eu vou dar uma apagadinha. Tá apagando aqui as diagonais. Depois vocês vão ver que nós vamos deixar as diagonais, né, nesse primeiro desenho. Depois a gente vai dar uma reforçadinha nelas ali. Mas a gente pode deixar para fazer isso posteriormente, certo? Muito bem. Agora eu vou medir, né, essas linhas verticais. Eu posso pegar a medida da número 7, né? Posso pegar a medida da número 7, ó, que mede 1 metro, né? Ó, 7, 12 e 8 medem 1 metro. E a 6 e a 9 medem 1,70 m. Mas o ideal é que eu partir da 7, né? Que mede 1 metro. Então, eu coloco o número 1 neste pontinho. Marco um pontinho aqui no 0. Então, 1 metro deste ponto para cima. Tá? Vamos fazer, então, a linha número 13. Novamente, os esquadros posicionados. Então, aqui está a linha 13, 30 graus para a esquerda. Inverto a posição do esquadro de 30 graus. Faço a 14, 30 graus para a direita. Tá? Agora, para 15 e para 16, né? Vou medir a mesma coisa. Vou medir 1 metro agora na linha número 8. Ó. 1 metro aqui na linha número 8. Deve dar certinho lá, né? Se não der, preciso ver onde é que eu errei. Então, ó, agora 30 graus, ó, devem se encontrar bem direitinho lá, né? 30 graus para a esquerda. Inverto o esquadro de 30 graus agora para fazer
a linha 30 graus para a direita, né? Que é 16, então para a esquerda é a 15, para a direita é a 16. Já vou apagando essas linhas que estão sobrando aqui, né? Tá? Ó. Por isso que essa borracha é bem interessante para esse procedimento aqui de apagar esses pequenos erros. Estamos fechando a nossa perspectiva. Então vamos para a 17, ó. Eu vou traçar a partir deste ponto aqui, então, uma linha 30 graus para a direita. Inverto a posição do esquadro, para eu agora poder traçar, a partir deste ponto, a linha 30 graus para a esquerda. Ó. Vejam, pessoal, aqui, ó, que este meu ponto, agora está montada a perspectiva, né? Acabou coincidindo, deu bem certinho aqui, ó, com a linha superior. Se acontecer aí no desenho de vocês, deste ponto ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, tá? Coisa na ordem de 1 milímetro na régua para cima ou para baixo, não tem problema nenhum. Esse ponto também ele não precisa fechar exatamente com as linhas do retângulo. O que importa na montagem desse desenho é que as medidas estejam corretas e as linhas também estejam posicionadas corretamente. A gente não pode aqui estar alterando uma medida ou uma posição de linha, né, para que o nosso desenho fique correto, certo? Bom, o desenho está montado, está pronto, né? Então agora nós vamos partir para o fortalecimento do traço. Eu antes disso, como eu estava falando antes, eu estou apagando aqui esses excessos, né? Ó, que está sobrando aqui eu apago. Se tem algum borrãozinho, já apago também, né? Faço esse procedimento antes de fortalecer, né? Se eu deixar para fazer isso depois, eu corro o risco de borrar o desenho. Estou apagando aqui os excessos, né? Não faz mal que apague também um pouquinho da linha, né, que faz parte do desenho, porque depois a gente vai traçá-la novamente ao fortalecer. Então é isso que a gente vai fazer agora. Ajusta os esquadros. Aqui o interessante, né, é vocês fazerem o fortalecimento. Eu gosto de fazer assim, ó. Vou fortalecer inicialmente todas as verticais, ó. Então a gente aperta a lapiseira, traça mais de uma vez no mesmo lugar, tá? Uma dica importante é a de inclinar a ponta da lapiseira de maneira que o grafite fique um pouquinho afastado do esquadro, né? Para não borrar. Outra dica interessante é a gente dar uma sopradinha no traçado para não correr o risco de borrar né, se a gente, por acaso, passar o esquadro por cima da linha que a gente acabou de traçar, porque às vezes fica um pozinho ali, né? E aí a possibilidade de borrar é grande. Vamos agora fortalecer esta linha aqui, ó, tá? Essa outra, sempre apertando bem a lapiseira, traçando mais de uma vez no mesmo lugar, cuidando para que os esquadros não se movam. Agora este aqui. Ok. Então, fiz... Ah, tá faltando essa vertical aqui, ó. Tinha esquecido dela. Também é forte, né? Tá? Agora eu vou fortalecer o traçado das linhas a 30 graus para a esquerda. Ó. Fortaleci esta outra. Aproveito para fortalecer todas na mesma posição para não estar mudando o esquadro, né? Para um lado e para o outro. Finalmente, vou fazer o fortalecimento das linhas a 30 graus para a direita. Ok? Então, montado está a perspectiva com traçado
Forte, nesse desenho de cima, nessa perspectiva número 1, vamos manter o retângulo e as diagonais com traçado fraco, né? Forte somente as linhas da perspectiva, tá? Como fizemos lá no cubo número 1, tá? Para que a gente depois recorde, né? Como é que foi esse procedimento, tá? Do desenho do retângulo, das diagonais, né? Então a gente deixa. Como aqui, ó, no processo da elaboração do desenho, eu acabei apagando demais aqui, né? Algumas linhas do retângulo e mesmo as diagonais, eu vou dar mais uma fortalecidinha, não muito, já que são linhas fracas, né? Então, ó, aqui onde eu apaguei, de leve, sem fortalecer o traço, né? Lá em cima também dou uma apagadinha. Eu estou fazendo o meu desenho aqui bastante rápido, né? Para que não tome muito tempo do vídeo. Então, eu imagino que vocês vão ter um tempo maior para fazer, né? E aí vocês conseguem fazer com mais cuidado do que eu estou fazendo aqui, né? Então vejam, ali onde está meio apagadinho, estou dando uma fortalecidinha também nas diagonais, ok? Para finalizar, pessoal, nós vamos marcar a escala deste desenho da seguinte maneira. Vou posicionar, agora eu vou usar o escalímetro na escala 1 para 100 funcionando como régua, tá? Não estou falando mais em medidas do objeto, estou falando em medidas do desenho, tá? Então, escalímetro 1 para 100 funcionando como régua. Posiciono, então, o zero do escalímetro aqui no ponto inicial, marco a partir dele para baixo 1 centímetro mais 3 milímetros. Dois pontinhos ali. 1 centímetro mais 3 milímetros a partir do ponto inicial para baixo. Ajusto os esquadros para o traçado de linhas horizontais, ó, e faço duas linhas aqui auxiliares bem fraquinhas. Elas podem até ser mais fraquinhas do que o traçado aqui do cubo, desculpem, do retângulo das diagonais, né? Eu tracei meio forte, eu estou apagando um pouco. E entre essas linhas, então, com letra técnica, eu vou escrever a escala do meu desenho, que é 1 para 50. 1 para 50. Todo cuidado da letra técnica que você sabe que a gente deve ter. Ó. Essas linhas auxiliares aqui, ó, eu posso mantê-las, não preciso apagar, tá? Apago os excessos apenas, né? Tá? Se tiver algum borradinho a mais. Certo, pessoal? Está pronta a perspectiva número 1. Ok?